Fala galera, e aí? Tudo tranquilo? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre concordância. Hoje nós vamos trabalhar a concordância do verbo ser. Tá? É uma concordância um tanto diferente, segue alguns panoramas diversificados, né? Quando comparamos o verbo ser com os outros verbos, né? Sobre o qual nós estudamos na primeira fase lá, dos estudos sobre concordância. Mas vamos lá entender o que há de diferente para essa concordância com o verbo ser. Normalmente a concordância se faz, né, da forma que nós vimos até então. Ocorre sempre entre o verbo e o sujeito da oração. Então o verbo vai concordar com o sujeito da oração. Beto foi ao cinema, né, o verbo está concordando com o sujeito, né, ele foi, o verbo está na terceira pessoa, concordando com o sujeito simples. Caso a oração apresente um sujeito composto, né, com dois núcleos, como vocês estão vendo, João e Maria, o verbo vai concordar com os dois núcleos desse sujeito composto. João e Maria foram ao cinema. Basicamente, né, essa é a regra para a concordância verbal. Quando nós entramos na concordância do verbo ser, o verbo ser ele pode apresentar concordâncias diferenciadas quando nós pensamos na concordância com o predicativo do sujeito, já que nós sabemos que o verbo ser é um verbo de ligação. Né? O verbo de ligação tem essa premissa, ligar o sujeito ao seu predicativo, nesses casos específicos que nós estaremos vendo para essa aula, tá? Porque o predicativo também pode ser do objeto, mas isso aí é assunto para um outro momento. Para essa condição, o que é que nós teremos? Quando o sujeito for representado por pronomes e o predicativo estiver no plural, o verbo ser vai concordar com quem? Olha aí. Vai concordar com o predicativo. Então, veja que eu tenho o pronome, né? Isso, é o pronome demonstrativo, isso, certo? E o verbo está concordando com o predicativo, que, né, aqui é representado por momentos inesquecíveis. Então, isso são, né, não isso é, tá? A concordância com o verbo ser, nesse caso, será diferente. Ou aquilo eram crimes gravíssimos. Né? Vocês podem ver aí que tem em que mais uma vez o verbo está concordando com o predicativo e não com o sujeito, que aqui é representado mais uma vez por um pronome demonstrativo. Então essa é a primeira situação, tá? Ó, sujeito representado por pronomes e o predicativo no plural, o verbo ser vai concordar com o predicativo, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Mais alguns casos. Primeiro caso, sujeito no singular, né? Primeiro não, segundo, né? O primeiro foi o anterior. Sujeito no singular referindo-se a coisas e o predicativo for um substantivo no plural. O verbo ser vai concordar com o predicativo mais uma vez. Olha aí, né? Nosso lanche é o sujeito e o verbo aqui conjugado para o predicativo. Né? Nosso lanche foram só frutas. Por quê? Porque o predicativo é um substantivo que está no plural. Então, o verbo ser vai concordar com ele. Tá? Nada de nosso lanche é. Né? Foram, porque o predicativo é um substantivo no plural. Próximo exemplo. Seu trabalho eram só conquistas. A mesma coisa. Olha aí. Seu trabalho, sujeito, né? Coisa, não pessoa, tá? E o verbo ser concordando com o substantivo conquistas, que está aqui no predicativo do sujeito, certo? Só conquistas, ok? Então, tá aí o segundo caso, né? De concordância com o verbo ser. Sujeito no singular, referindo-se a coisas
e o predicativo representado por um substantivo no plural. E aí nós temos a condição, não é? Se o sujeito indicar pessoa, certo? Esse aqui está na frente, ó, mas eu... Dá pra... Beleza, encontrei ali a setinha para minimizar. Olha aí, o sujeito indicando pessoa, o verbo vai concordar com o sujeito. Olha aí, Ricardo era só decepções. Minhas alegrias é esta linda mulher. Percebam que aqui eu tenho uma ordem, né, inversa, certo? Da construção da oração, não é? O sujeito está no final, certo? Aqui, esta linda mulher é minhas alegrias. Esse é o sujeito da oração. Eu só tenho inversão, né? A oração foi iniciada pelo predicado e fechou ali com o sujeito. Mas agora, diferente da regrinha acima, né? Porque ó, o sujeito não indica coisa, certo? Deixa eu voltar aqui. O sujeito não indica coisa, indica pessoa. Então, o verbo vai concordar com o sujeito. Ok? Vamos à próxima. Quando o sujeito for pronome interrogativo, que ou quem. O que é que vai acontecer? Olha aí. O verbo vai concordar mais uma vez com o predicativo e não com o, né, pronome. Nós já vimos isso necessariamente, né, lá na primeira condição, na primeira regrinha, né? Só não tinha a especificidade dos pronomes. Né? Aqui nós percebemos que, né, são frases interrogativas diretas, então, né, os pronomes que aqui estão passam a ser pronomes interrogativos diretos. Pronomes interrogativos, né? Independentemente de ser direto ou indireto. Aqui no caso são pronomes interrogativos. Que são esses documentos? Ou quem são aqueles homens? Percebam, né, que a concordância do verbo ser se faz com o predicativo e não com o pronome interrogativo. Então, foi pronome, né, tendo o verbo ser para o predicativo, né, o verbo ser como verbo de ligação, nós teremos o verbo concordando com esse predicativo, né? Estando ele no plural, claro, né? Se aqui fosse esse documento, eu não teria essa necessidade da opção do verbo ser para o plural, né? Por razões óbvias. Ele iria concordar com o predicativo no singular, né? Por exemplo, aqui, se fosse aquele homem, quem é aquele homem? Né? Quem é aquele homem? Melhor lendo, né? Já que é uma interrogação. Vamos à próxima. Além da condição do verbo de ligação, né? Além de aparecer nas orações como verbo de ligação, o verbo ser também é um verbo dito impessoal em determinadas circunstâncias de uso. E aí eu também tenho algumas regrinhas para estabelecer a concordância. Tá? Quais são elas? Na indicação de horas, dias e distâncias, o verbo ser concorda com o numeral. Então, o que é que nós vamos ter? É uma hora, são 3 da manhã. Eram 25 de julho quando partimos. Aqui já, né, na indicação de dia ou data, né, enfim, acaba dando o mesmo para esse critério. Daqui até a padaria são 2 quarteirões. Então eu tenho o quê? Eu tenho aí, né, a indicação de distância para o verbo ser. Então nós já sabemos, né, que nessas situações o verbo ser sempre vai concordar com o numeral, ok? Eu tenho apenas uma ressalva, que é a seguinte: o uso do termo dia. Isso pode mudar o critério de concordância. Vejam só esses dois exemplos, né? Hoje é dia 22 de abril. Hoje são 22 de abril. Tá? Então, se eu opto por grafar
né? Na oração que corresponde a dia, o termo dia de forma explícita, então o verbo ser vai concordar com ele. Hoje é dia 22 de abril. Caso não, né, eu sigo concordando com o numeral e flexionando o verbo para concordar com ele. Então, hoje são 22 de abril. Beleza? Nada de hoje são dia 22 de abril. É até estranho, mesmo quando nós falamos, né, já que nós sabemos que existe aí uma diferença em muitos critérios sobre língua falada e língua escrita, mas nesse caso aí, né, a gente percebe que há uma inadequação até quando falamos. O mais comum é que a gente fale ou ouça, né? Hoje é 22 de abril, então você já sabe. O verbo só vai ficar no singular se eu construir a oração com o termo dia. Caso não, vai concordar com o numeral. Então, se for hoje é 1º de abril, beleza. Mas, né, caso contrário, seguindo-se a numeração para, né, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, nós teremos a concordância com o verbo ser no plural. Indicando peso, medida, quantidade e sendo seguido de palavras ou expressões como pouco, muito, menos de, mais de e algumas outras. O verbo ser vai ficar no singular. Então, olha aí os exemplos. 5 quilos de feijão é mais do que eu quero, né? É mais do que quero, tá? Então, por mais que aqui eu tenha 5 quilos de feijão, né? A gente saiba que é uma condição no plural, o verbo vai permanecer no singular em função da presença da expressão mais de, né? Aqui é mais do que quero. Então, eu já sei, não é? Eu vou memorizar. E sempre que o verbo ser estiver acompanhado desses termos aqui, eu não levo ele ao plural. Olha aí, 3 metros de corda é pouco para amarrar toda a carga. Pouco. Aqui o verbo ser no singular. 2 semanas de descanso é muito para... Aqui ficou na frente. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Opa, é muito para você. Então, ó, eu tenho a expressão que está aqui, ó, muito. Deixa eu clicar aqui para cima. É muito, tá? Ó, então eu sei que o verbo ser vai permanecer no singular, mesmo que eu tenha, né, aqui, ó, as situações no plural, né, que iniciam o processo da oração, mas eu percebo que o verbo ser permaneceu no singular em todos esses exemplos em função da presença desses, né, desses termos ou expressões, como, pouco, né, menos de, mais de e algumas outras, tá? E por hoje é só, galera. Vou postar, além dessa aula, uma atividade, né, correspondente ao conteúdo, e aí seguimos com os nossos estudos, beleza? Até as próximas, abraços a todos, fiquem bem, cuidem-se.